Para a gente começar o nosso bate-papo de todas as manhãs, aqui de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, vamos falar da nossa reflexão do dia. Dá uma olhadinha se isso aqui faz sentido para você. Olha só, não tenha medo de cometer erros. Tenha medo de não aprender com eles. Presta muita atenção nisso. Às vezes, a gente repete os erros porque a gente não aprendeu. Porque se você tivesse aprendido, você não repetiria. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Você continua muitas vezes enfrentando os mesmos desafios porque você não aprende absolutamente nada. E por que você não aprende? Porque você muitas vezes se coloca numa posição não de aprendiz, mas de confrontar aquele desafio. E você não entende o que a vida muitas vezes está te colocando. O que a vida está querendo te mostrar. E enquanto você não aprender, você vai o quê? Continuar nesse ciclo. Então a gente precisa entender que os erros, né, que nós cometemos, eles são extremamente necessários para a nossa evolução. Errou uma vez, busque aprender. Busque enxergar os porquês. Porque a partir daí eu tenho certeza que você não vai cometer de novo. Você não vai errar mais uma vez. Agora, se você erra mais uma vez é porque definitivamente você não aprendeu absolutamente nada com aquela situação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. A Ana Paula, cometo erros e não aprendo. Então está na hora, Ana, de você aprender. É de você começar a escutar mais, analisar mais, estar mais em presença. Como ontem o Marcelo falou na comunidade Coragem, estar mais em presença. Quando eu estou em presença, quando eu estou muito mais no aqui e agora, eu tenho a capacidade de perceber o que aconteceu, as minhas reações, os meus processos emocionais. Então entenda que se você está com a tua mente muito barulhenta, você não vai ter a capacidade de se escutar, a capacidade de analisar. Você vai, como a Ana, obrigado, viu, Ana, pela sua sinceridade aqui, falo coisas sem pensar, nervosa, não consigo falar na hora certa. Pois é, por isso, porque você está apenas reagindo. Anota essa frase, que é uma frase que eu adoro, eu sempre falo nas lives, escreva aqui para você fixar. O mestre antecipa, o amador reage. O mestre antecipa e o amador reage. Escreva aqui para você fixar isso. O mestre antecipa, o amador reage. Enquanto você for amadora das suas emoções, dos seus processos emocionais, enquanto você não se conhecer verdadeiramente, você vai só reagir. É por isso que ter blindagem emocional é tão importante para a transformação da vida das pessoas. Porque quando eu tenho blindagem emocional, que é o controle das minhas emoções, o controle dos meus processos emocionais, eu consigo não reagir. Eu consigo prever exatamente o que vai acontecer. Obrigado, Ana. O mestre antecipa, o amador reage. Beleza? Faz sentido isso para você? E aí eu vou pedir, além do coraçãozinho aqui, eu quero que você chame mais pessoas, chame pessoas que você conhece, pessoas que são importantes para a sua vida. Tem um aviãozinho aqui embaixo no seu, ou do lado, aí, eu não sei como é a configuração do seu telefone. Clica, vai abrir uma janelinha e você escolhe as pessoas, manda essa live para essas pessoas, porque essa é uma live que fichas irão cair. Eu prometo a você. Boa, Ana Paula. Socorro, seja bem-vinda. Espero que você já esteja melhor, Socorro. Maria Aparecida também chegando por aqui. A Solange. Maravilha. Vamos lá então, vamos começar este conteúdo denso, esse conteúdo que eu garanto para você que fichas irão cair. Porque agora a gente vai falar sobre como libertar a criança ferida. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Nós nascemos, presta atenção, nós nascemos como uma folha em branco. A gente precisa que alguém, quando nós nascemos, alguém nos guie, alguém nos proteja.
Tudo bem? Faz sentido isso para você? Nós nascemos como uma folha em branco e essa folha vai sendo escrita de acordo com os nossos aprendizados, de acordo com as pessoas que vão nos ensinando ao longo desse processo. E aqui uma coisa importante para você prestar atenção, agora um pouquinho de neurociência para você. O bebê humano, ele nasce frágil, ele nasce muito, muito frágil. Tudo bem? O bebê humano, ele não tem autonomia para assim que ele nasce, que ele possa sobreviver sozinho. É diferente dos outros animais. Outros mamíferos, por exemplo, um bezerro. O bezerro, com poucas horas de vida, ele já tem uma autonomia, ele já consegue andar. A grande verdade é que nós, seres humanos, nascemos prematuros. 9 meses de gestação é pouco para o nosso desenvolvimento total. O nosso desenvolvimento para ter essa autonomia, ela dura por volta de 18 meses, 18 a 20 meses. É só você observar, por exemplo, quando que você talvez começou a andar, o seu filho, sua filha, por volta aí de um ano, né, um ano e um mês, 2 meses. Tem crianças mais cedo, a minha filha Joana com 9 meses já estava andando, e depende, mas é exatamente nessa faixa. Então, cerca de 18 a 20 meses para ter um pouco mais de autonomia, para começar a andar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E essa situação, essa condição, nos torna extremamente dependentes. Nós nascemos dependentes. Nós nascemos dependentes de que uma pessoa, um adulto, claro, possa nos guiar, possa nos proteger. E nós necessitamos de 4, presta atenção, de 4 coisas ao nascer. Nós precisamos, assim que a gente nasce, a gente precisa que 4 coisas sejam nos ofertadas, que a gente receba amor, segurança, alimento e acolhimento. Escreva aqui nos comentários, amor, segurança, alimento e acolhimento. Escreva aqui para você fixar isso. Enquanto você escreve, eu vou te fazer uma pergunta para você refletir com um copo vazio. Com um copo vazio. Será que você, nos teus primeiros meses de vida, você recebeu amor, segurança, alimento e acolhimento? Será que você recebeu isso das pessoas que cuidavam de você, especialmente da sua mãe? Eu quero que você reflita a respeito disso. Será que você recebeu amor, segurança, alimento e acolhimento? É muito importante que você comece a olhar para isso. Para você transformar a sua vida, não há como você não olhar para a sua história. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Não há como você transformar a sua vida se você não olhar para a sua história. E aí, uma pergunta que poucas pessoas conseguem responder com clareza. O que você sabe sobre a sua infância? O que você sabe, por exemplo, sobre a sua gestação? Foi uma gestação desejada? Foi uma gestação indesejada? Aconteceu no susto? Ou foi esperada mesmo? Realmente os seus pais desejavam, né, o seu nascimento? O que você sabe sobre a sua infância? Outra pergunta importante que você precisa se colocar, se fazer, ou investigar mesmo, você precisa fazer essa investigação. O seu parto foi normal, cesárea, natural? Teve alguma intercorrência? Foi tranquilo? Como é que foi esse nascimento? Como é que foi o seu chegar ao mundo? Como é que foi esse primeiro contato com o mundo, né, o mundo exterior? Como é que foi isso? Como é que estava? E essa é talvez a pergunta mais importante que você precisa responder, que você precisa buscar talvez essa resposta. Como é que estava durante esse período da gestação e desses primeiros anos de vida? Como é que estava o estado emocional da mãe? Escreva aqui para você não esquecer e para você buscar isso. O estado emocional da mãe. Como é que estava o estado emocional da sua mãe? Ela estava se sentindo apoiada?
pelo seu pai, pela família, ou ela estava sozinha, ou ela estava insegura, com medo, com raiva, triste, ou ela estava empolgada. Se você souber, coloca aqui, vai colocando aqui nos comentários para a gente debatendo isso. Uma outra pergunta muito importante, você foi amamentada? Por quanto tempo? Não foi amamentada? Por que você não foi amamentada? O que aconteceu? Essas perguntas são essenciais para você fazer o que eu chamo de fazer as pazes com a sua história. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó, a Marta. Pergunta que remete à tristeza, solidão, angústia que sei vivida pela minha mãe, principalmente na hora do parto. Haja terapia, hipnoterapia, resiliência, amor, compreensão, dedicação. O importante é não parar, Marta, é continuar. Mas reconhecer isso é muito importante, porque alivia a nossa própria culpa. Quando a gente entende a nossa história, quando a gente compreende a nossa história, a gente sai muitas vezes de um papel de vítima para entender que nós somos responsáveis pela nossa vida a partir de agora. Ó, deixa eu ver aqui a Ana. Não recebi minha mãe, era alcoólatra, meu pai trabalhava a noite inteira, a vida me ensinou, infelizmente Deus me guiou pelo caminho certo. Ok, mas isso te fez falta, isso não tenho dúvida nenhuma, e daqui a pouco, Ana, talvez você vai entender, por isso que hoje é uma live que fichas irão cair, fica comigo aqui até o final. A Edi Ribeiro, estado emocional da minha mãe, sem apoio, com dor e não me amamentou. Tudo isso, essas respostas, Edi, são importantíssimas para você entender o teu comportamento hoje como adulta. As escolhas que você talvez tenha feito, escolhas, por exemplo, em relação ao seu parceiro, à sua parceira, aos relacionamentos que você tem, tudo isso tem a ver com o que aconteceu nesses primeiros anos. Por exemplo, uma pergunta muito importante que você precisa responder, que você precisa talvez entender, como que era o cenário da sua casa quando você nasceu? Você nasceu, já tinha irmãos? Você é a primeira filha? Um cenário de paz, de felicidade, de amor ou de brigas, de uma relação fria entre os pais? Ou não existia nem relação? Todas essas perguntas são fundamentais. Por quê? As perguntas, guarda isso, escreva aqui, eu quero que você escreva para você também não esquecer. Perguntas são poderosas. Escreva aqui nos comentários, perguntas são poderosas. E para uma verdadeira transformação de vida, você precisa voltar a questionar. Você precisa voltar a perguntar. A criança nasce curiosa. Você, quando era criança, tenho certeza que era uma criança extremamente curiosa. Só que a gente vai sendo adestrado a não perguntar, a buscar o quê? Sempre a resposta certa. A gente se acostumou a isso, a buscar somente a resposta certa. E a gente precisa voltar a questionar a nossa própria história, para que a gente possa encontrar os novos caminhos que nós queremos. Tudo bem? Faz sentido? Você precisa investigar a sua história. Muitas pessoas que eu atendo, por exemplo, na hipnoterapia, quando eu vou perguntar da história, a pessoa não sabe absolutamente nada. E é por isso que o papel, por exemplo, de um terapeuta é muito importante. Para quê? Para ele te ajudar nessas perguntas e nessas respostas. Porque o terapeuta, o profissional, o coach, enfim, o mentor, ele não está dentro da sua emoção. Então ele vai fazer as perguntas com mais assertividade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E por que tudo isso é importante? Por que todas essas perguntas são importantes? Porque é na infância que você constrói a sua visão de mundo. É na infância que você constrói a sua visão de mundo. Guarda isso. Se você viveu o desamparo lá na sua infância, como a gente viu aqui o exemplo de uma mãe alcoólatra, e aí você tem que entender esse contexto sem julgamento, presta muita atenção nisso, sem julgamento. Quando você, criança, bebê, viveu esse desamparo, você precisou sobreviver. E a sua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência.
Escreva aqui, tudo se trata de sobrevivência. Escreva para você não esquecer. Eu peço para você escrever aqui, por quê? Porque transformação de vida é um processo ativo e quando você escreve, você fixa muito mais o conteúdo. Então escreva aqui, escreva. Tudo se trata de sobrevivência. E lá, vivendo aquele desamparo, a sua mente precisa agir de uma maneira rápida para você sobreviver. É quando você se transforma. Quando você talvez perca a sua essência amorosa, você perca a sua essência amorosa para se transformar num personagem, para você sobreviver. Então, se eu vivi aquele desamparo lá na minha infância, porque minha mãe tinha os problemas dela, minha mãe não conseguiu estar comigo, não conseguiu me dar amor, me dar acolhimento, me dar alimento, me dar segurança, porque ela tinha os problemas dela, eu preciso sobreviver. E aí eu me torno, por exemplo, aquela pessoa forte, aquela pessoa que se torna até insensível com as outras situações. Porque para ela tudo se trata de sobrevivência, ela precisou sobreviver. E aí ela se torna uma pessoa, por exemplo, congelada emocionalmente. Ela tem depois dificuldades na vida adulta, por exemplo, para se conectar com os filhos. Faz sentido isso para você? Então, é na infância que você constrói a sua visão de mundo. Anota essa frase. É na infância que você constrói a sua visão de mundo. E aqui uma coisa inegável. Inegável. A infância foi o período mais difícil das nossas vidas. E aí você talvez fale o seguinte: ô gata, você não sabe o que eu estou passando agora. A minha vida agora que está um caos. Eu reconheço isso, mas eu garanto para você, a sua infância foi o período mais difícil da sua vida. A primeira infância, presta atenção, a primeira infância, que é o período até os 7 anos de vida, a primeira infância determinou a adulta que você se tornou. Determinou o adulto que você se tornou. A primeira infância, o que você viveu, os aprendizados, a maneira como você teve que sobreviver, determinou o adulto, a adulta que você é hoje. Porque na infância você estava desprotegida. Você hoje consegue ter autonomia para tomar qualquer decisão. Você tem essa autonomia. Você tem autonomia para, por exemplo, buscar o alimento, para buscar o acolhimento, para buscar a segurança. Você tem essa autonomia. Agora a criança não tem. A criança precisa de um adulto. Tudo bem? Então, é da infância que depende todo o nosso sucesso ou o nosso fracasso emocional na vida adulta. Todos os traumas que nós carregamos na infância, esses traumas reverberam na nossa vida adulta. E isso, claro, pode comprometer os seus sonhos, os teus projetos, as tuas ideias, o que você acha que é felicidade, as escolhas que você faz. Muitas vezes, você hoje, vivendo dentro de um relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento falido, você acha que o problema é apenas a outra pessoa. E eu não estou dizendo que a outra pessoa, o teu parceiro, não seja o problema. Mas ele não é o único problema dessa situação. Faz sentido isso para você? Ele não é o único problema. Você tem aí algo que precisa ser resolvido. Porque senão você repete o erro, você repete o processo. E é o que a gente falou hoje na abertura. Se você não aprende com o erro, você comete ele de novo. E comete ele de novo, e comete ele de novo. Está fazendo sentido isso para você? A dependência emocional que muitas pessoas têm de um abusador, de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento tóxico, vem exatamente do quê? Disso que aconteceu na tua infância. Ou do que não aconteceu, da falta, né, do que você não teve. A falta de amor, de acolhimento, de segurança, de alimento, tudo isso criou esse termo que você talvez conheça bem. Criança ferida. Tá fazendo sentido isso para você? Deixa eu ler aqui um comentário da Ana. Eu sou a número
a última de 4 e vivi o desamparo e fui parar no hospital em estado crítico e na volta da internação, ela disse que eu a recusei e me culpou disso a infância toda. Isso, acho que é a mãe, né? Creio eu que seja sua mãe, né, Ana, que você colocou aqui. Imagina isso para uma criança, para um bebê, né? Esse recebendo, não o amor, mas recebendo esse sentimento, talvez de raiva, de desprezo, de mágoa. Essa criança, ela olha para a mãe, ela deveria receber dessa mãe o amor, mas ela não está recebendo isso. E volto a dizer, sem julgar a mãe, o pai, sem julgar, sem julgamento. Mas se isso aconteceu, imagina como você precisou sobreviver. A sua mente cria dentro de você um mecanismo para você se tornar um personagem. Por exemplo, eu não quero viver isso de novo. Então, qual a melhor maneira de eu não viver isso de novo? Eu preciso ser boazinha. Eu preciso ser aquela menina obediente. Eu preciso fazer tudo para todo mundo. Porque aí eu não corro o risco de ser novamente rejeitada, abandonada. Faz sentido? Essa criança ferida, ela vive oculta dentro de você. E você só a percebe quando você está em presença. Quando você decide se priorizar. Quando você faz o que você está fazendo aqui hoje. Ouvindo esse conteúdo que não é fácil. Poucas pessoas aguentam ouvir esse conteúdo. Isso precisa ser revisto com urgência dentro da sua vida e principalmente se você quer transformar a sua vida. Porque enquanto essa criança ferida continuar ferida aí, é uma grande prisão que você está vivendo. É uma grande prisão, sabe por quê? Porque é ela que comanda as decisões da sua vida. É essa criança que muitas vezes faz as escolhas emocionais que você tem e que depois se arrepende. São as feridas emocionais. Escreva aí, feridas emocionais. Você precisa cuidar dessas feridas emocionais. E eu diria que a maioria absoluta dos nossos problemas físicos, a maioria dos nossos problemas físicos, emocionais e mentais são frutos dessas feridas emocionais. E existem 5 feridas emocionais aqui que eu quero que você preste atenção e que você anote. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. No programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, que eu vou, aliás, abrir as inscrições em julho, tem um dia que a gente fala só disso. Inclusive, a gente trabalha terapeuticamente isso, as feridas emocionais. Quem já participou sabe. A gente fala um dia inteirinho só sobre as feridas emocionais. Mas aqui eu não vou ter o tempo suficiente para falar a respeito disso. Mas para você guardar a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Existem pessoas que têm apenas uma, tem pessoas que têm 2, 3, 4, 5. E conforme o grau dessa ferida, maior impacto na sua vida de adulta. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E essas feridas, elas vêm à tona quando nós nos comportamos de uma forma impulsiva. Quando realmente a gente não tem o controle emocional, a blindagem emocional. A Ana escreveu, né, que ela não consegue, né, falar as coisas, segurar muitas vezes as palavras. E aí quando vê, já foi. Quando vê, ela já falou. E aí talvez ela se magoe, ela magoe outras pessoas. É nessas atitudes que você percebe a criança ferida. É nos comportamentos muitas vezes infantis que nós temos e que você poderia falar o seguinte para uma amiga sua que está com o mesmo comportamento. Nossa, isso não é coisa que uma criança faz. Isso não é algo, uma criança não, desculpa, isso não é algo que um adulto faz, isso é uma coisa que uma criança faz. Você falaria isso, talvez para uma amiga sua, olhando de fora, mas você se comporta igualzinha. Eu vou te dar um exemplo que
Eu, eu escutei de uma paciente minha essa semana na hipnoterapia sobre o comportamento do ex-marido. Ela se separou e ela contou um pouquinho a história do ex-marido. Só para você entender como uma criança ferida, ela pode causar muita dor, não apenas nela, mas também em tantas outras pessoas ao redor, como os filhos, por exemplo. O ex-marido dela, é o segundo filho, foi extremamente reprimido na família, uma família extremamente patriarcal, machista, e ele sempre ficou em segundo plano. A família meio que sempre colocou muito foco no primeiro filho, e ele era o segundo. Ele se casou com essa minha paciente, uma mulher extremamente forte, de posição, enfim, extremamente controladora e dominadora. Uma hora, a criança ferida desse ex-marido não aguentou. E aí ele começou a ter comportamentos extremamente infantis e adolescentes. Sair pra balada, beber pra caramba, sair com outras mulheres. E obviamente que isso acabou com o casamento, né? Isso acabou com o casamento. Para você ver que muitas vezes esses comportamentos que nós temos impulsivos são frutos dessas feridas emocionais. Porque se eu fui lá abandonado pela minha mãe, e quando eu digo abandonado pela mãe, não significa que a sua mãe te deixou numa lata de lixo. O abandono, muitas vezes, ele é presencial. Olha que louco isso. Mas é verdade, ele é presencial. Uma mãe que está o tempo todo com a sua mente ocupada, fazendo, ela não consegue dar a atenção, ela não consegue dar amor, ela não consegue dar acolhimento, ela não consegue dar segurança para essa criança. Quantos casos de depressão eu já não tratei na hipnoterapia que tinham como causa, presta atenção nisso, uma interpretação de abandono, e aí isso causa uma tristeza muito forte, um medo muito forte naquele bebê, porque aquele bebê estava no berço sozinha, estava se sentindo solitária. E não porque a mãe o abandonou, mas porque a mãe, sei lá, saiu para trabalhar e ela precisava fazer isso. Como eu falei, sem julgamento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Eu diria que os problemas da nossa vida, eles se resumem a isso. A necessidade de ser amada, admirada e aceita pelo outro. Aceita pelo outro tem a ver com o maior medo que nós temos. Escreva aqui, o medo da rejeição. Esse é o maior medo que você tem. Não é o medo da morte. O maior medo que nós temos é o medo da rejeição. Escreva aqui para você fixar. Isso tem a ver com a nossa mente de sobrevivência. A nossa mente aprendeu ao longo do seu desenvolvimento que, quando estávamos sozinhos, nós éramos presas fáceis dos predadores. Quando começamos a andar em bando, andar em grupo, nós começamos a sobreviver mais. Ou seja, a rejeição, não estar dentro de um grupo, não pertencer é o maior medo que todos nós temos. É por isso que você tem dificuldades de sair daquele maldito grupo de WhatsApp que você sabe que é ruim para você, mas você continua lá. Não, Gata, mas eu nem olho o grupo. Pois é, então por que você não sai? Você não sai simplesmente porque o medo da rejeição está te controlando. A gente quer sempre pertencer, a gente sempre quer o quê? Manter a nossa reputação. E isso tem a ver com a admiração, a reputação. Você trabalha para manter a sua reputação. Você não posta no Instagram você fazendo cocô. Você faz isso? Você não faz isso. Você quer manter a sua reputação. Você vai tirar uma fotinho bonita do seu prato, do seu café da manhã, do seu almoço. Você vai tirar uma foto com filtro, maquiada. Você não mostra os seus bastidores, porque você cuida da sua reputação. E ser amado também é uma necessidade. É uma necessidade. Tudo bem? Faz sentido isso para você?
E essa própria carência que a gente tem, ela nasce a partir dessa relação ou dessa falta de relação com os cuidadores que você teve na sua vida, especialmente quem? A mãe. Ô gata, tudo é culpa da mãe? Não, 99,7% é. Não vou dizer que é exatamente esse número, mas tudo se trata da mãe. Tudo que a gente fez na vida, tudo que a gente faz na vida é em busca do amor da mãe. Por exemplo, quando na hipnoterapia, eu converso, né, com um paciente antes do tratamento, eu faço muitas perguntas, né? Eu te falei, perguntas são poderosas. Todas essas perguntas que eu te passei são perguntas que eu faço, né? Quem já passou na hipnoterapia comigo sabe bem disso. São perguntas que eu faço. Por quê? Porque eu estou buscando padrões. Eu estou buscando identificar padrões. Tudo bem? E quando eu pergunto como é a sua relação com a sua mãe, e a pessoa fala para mim, olha, é uma relação mais ou menos conflituosa, enfim, quando não é algo como, nossa, eu amo minha mãe é incrível, isso também pode ter um problema por trás, tá? Calma. Mas, e aí a pessoa fala para mim o seguinte, nossa, mas é o meu pai? Não, meu pai é o meu herói, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai. Isso já mostra para mim que existe realmente um problema com a mãe. Existe uma interpretação, provavelmente de falta. A mãe não conseguiu dar a essa criança o que ela precisava. E aqui eu vou falar de novo, sem julgar a sua mãe. Tudo bem? Porque você precisa entender os contextos. Olhar para a sua história é entender os contextos. Faz sentido isso para você? Escreva aqui, entender os contextos. Aldo, eu estou sendo rejeitada, humilhada, tudo. Então você precisa de coragem, Alda. Você precisa de coragem. Coragem é ação. E ação é você começar a se movimentar. Apenas se vitimizar não resolve, tá bom? Eu estou te falando isso com todo o meu amor. Você precisa agir, você precisa de coragem para agir. Não adianta você simplesmente apenas reclamar disso. O que você faz com isso a partir de agora? Tudo bem? Faz sentido? E essa carência que você viveu provavelmente com a sua mãe, faz com que quando você se torna mãe, quando você se torna pai, você não consiga prover emocionalmente os seus filhos. Você não consegue amar os seus filhos de verdade. Existe muita mãe e muito pai, presta atenção agora porque vai doer. Existe muita mãe e muito pai que diz amar os seus filhos, mas isso é apenas um discurso vazio. Porque não existe atitude. É a evidência que realmente mostra o quanto você ama o seu filho e sua filha. E a evidência não é, eu compro presente dos meus filhos, eu faço tudo pelos meus filhos, não. É você estar presente. Você estar em presença. Você verdadeiramente escutar o seu filho. Muita gente, como mãe, como pai hoje, acha que está presente com o filho, e aí quando o filho está falando, está aqui no celular, ó. Está aqui no celular. Isso é presença? Isso não é presença. Isso não é presença. Tá fazendo sentido? Márcia, eu me sinto assim vazia. E você tem como preencher isso. Fica aqui comigo até o final que você vai entender, tá bom, Márcia? E esse comportamento vai gerando mais traumas e vai perpetuando o ciclo. E eu dei um nome para esse ciclo, que é a grande epidemia. Escreva aqui, a grande epidemia. Essa é a maior epidemia que existe. Que são pais e mães feridos emocionalmente, criando os seus filhos através dos seus traumas. Eles criam seus filhos através dos seus próprios traumas. Você acha que isso vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar muito ruim. Não vai dar bom, como dizem os jovenzinhos hoje. Não vai dar bom. A grande epidemia é ela que tornou você talvez esse adulto dependente emocionalmente de um marido abusador.
que tornou você ainda dependente da mamãe e do papai. E é isso que você está fazendo com o seu filho e com a sua filha, se é que você já não fez isso. Só que você precisa quebrar esse ciclo. Você está disposto a quebrar esse ciclo? Sim ou não? Escreva aqui para mim, sim ou não. Coloca aqui para mim. A Ana, meus filhos não fazem nada sem me ligar. Antes, minha opinião, quase sempre. Isso para você deve ser ótimo, né, Ana? Porque você se sente importante. Mas talvez para os seus filhos isso seja péssimo. Talvez eles se sintam obrigados a fazer isso. E eu não sei a idade dos seus filhos, tá? Mas se eles já são adultos, isso é ruim, porque não que eles não possam se aconselhar com você, com a sua experiência, mas a gente precisa criar os filhos verdadeiramente para o mundo. Verdadeiramente para o mundo. E sem esperar nada em troca. Sem esperar absolutamente nada em troca. E a maioria das mães e dos pais, eles fazem esperando algo em troca. Esperando algo em troca. E às vezes esse comportamento torna esse adulto inseguro, um adulto que não tem confiança em si, alguém que não consegue tomar uma decisão simples. Ó, a Ana, é assim mesmo. Pois é. Então tá na hora de você libertar os seus filhos. E se libertar também, sabe por quê? Porque isso é um peso para você também. É pesado você ter que viver não apenas a sua vida, mas a vida dos seus filhos. O que você, teoricamente, deveria ter feito pelos seus filhos, você já fez. Você deu a vida. Você deu a vida. Você, se você conseguiu fazer isso, você deu amor, acolhimento, o alimento, a segurança. E o resto é a vida. Tudo bem? Faz sentido? A Marlene, meu filho não quer trabalhar, já tem 26 anos, eu que sustento. E aí você tem que olhar, Marlene, será que isso não é cômodo para você também? Isso não é bom para você? No fundo, porque mantém o meu filho perto de mim. Porque talvez você tenha a ferida da dependência emocional e o teu filho, manter o teu filho perto é ótimo. Dia desses, eu também, num atendimento de hipnoterapia, a paciente extremamente sobrecarregada, inclusive de sobrepeso mesmo, acima do peso, porque ela precisava sustentar a mãe e o pai. Mas eu não estou dizendo sustentar financeiramente, não. Sustentar emocionalmente. A mãe não deixava ela ir, porque a mãe tinha medo do pai. Do pai bater, do pai agredir. Então, ela fazia de tudo para manter essa filha próxima. Então, essa filha não prosperava, essa filha não conseguia escolher a profissão, ela sempre estava na casa. Uma mulher de quase 40 anos. Faz sentido? A Ana, muito pesado, mas eles não me largam. Acho que é você que precisa largar eles. Você precisa largar eles, não são eles. Você precisa, o que eu chamo... Escreva aqui, ó, para você não esquecer. Eu falo isso muito na blindagem emocional. Inclusive tem um dia que a gente fala muito a respeito da lealdade emocional. A lealdade emocional é como uma algema que você tem junto com seus filhos, Ana. Você precisa quebrar essa algema. Ou eles, em algum momento, precisam se libertar disso. Mas se você está aqui consciente disso, cabe a você se libertar. E libertar eles também. Esse talvez seja o maior ato de amor que você possa dar aos seus filhos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Agora, como libertar essa criança ferida? Ana, tentar é péssimo. Faça. Porque tentar já pressupõe que você não vai conseguir. Aliás, evite de falar tentar. Tentar é péssimo. O nosso cérebro, ele é literal. Ele entende. Tudo bem? Como é que você vai libertar essa criança ferida? Você precisa fazer as pazes com a sua história. E assumindo a sua responsabilidade por essa cura. Como eu estou falando aqui para Ana. E Ana, eu estou falando com todo o meu amor para você, tá bom? De verdade. Não tô... Eu quero que você entenda. Tomara que você consiga compreender as minhas palavras com um copo vazio. Você precisa
ter a responsabilidade por essa cura, sem vitimização, com ação, com coragem. Coragem é ação. É a coragem que vai trazer para você a liberdade que você tanto quer. É essa ação. E você precisa ter a coragem, você precisa recuperar essa coragem. Porque talvez hoje você ainda não agiu, porque essa chama da coragem ela está apagada dentro de você. Só que todos nós temos essa coragem dentro de nós. O problema é que a gente foi adestrada, condicionada a não usá-la. A simplesmente seguir as instruções. Simplesmente seguir o que o sistema queria nos dar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Fazer as pazes com a sua história é, por exemplo, você resolver a causa do problema. Vamos imaginar que lá na sua infância, a sua mãe realmente não conseguiu te dar amor. A sua mãe realmente não conseguiu te acolher, te dar segurança. E aí hoje você busca em outras pessoas essa segurança, você busca em outras pessoas esse amor. Por isso que você precisa ir à causa. Escreva aqui, ir à causa. Ir à causa. Você precisa encontrar a causa. Você precisa ressignificar a causa. Você precisa dar uma nova interpretação para a causa. A hipnoterapia, por exemplo, que é a ferramenta que eu uso, é uma terapia que vai à causa. É um processo terapêutico que tem foco na mente subconsciente. E o que é a mente subconsciente? É a sua mente emocional. É a mente onde a sua memória de longo prazo está, onde as suas emoções estão. E é ali que você precisa dar uma nova interpretação, dessensibilizando a emoção, compreendendo os contextos e dando um novo aprendizado. Enquanto você não faz isso, nenhuma transformação de vida acontece na sua vida. É por isso que o programa Blindagem Emocional, o programa de 21 dias, ele tem 21 dias. Por quê? Porque lá eu faço muitos processos terapêuticos com as pessoas. Para que elas possam dessensibilizar as emoções, para que elas possam compreender os contextos. E aqui eu quero que você entenda, a transformação de vida é um processo. Escreva aqui, transformação de vida é um processo. Transformação de vida é um processo. Escreva para você guardar, para sua mente começar a entender isso. Transformação de vida é um processo. E você precisa se indignar com a vida que você está levando hoje. Talvez dentro de um relacionamento falido, sem felicidade, sem alegria, sem amor. Talvez sem saúde, talvez sobrecarregada. Talvez aí sustentando os filhos, como eu vi algumas pessoas escrevendo. Isso é comum, mas não é normal. A gente vê isso e a gente acha que isso é comum, porque isso a gente está olhando o tempo todo, essas coisas acontecendo, essa infelicidade num relacionamento. Isso é comum, mas não é normal. Escreve aqui também, é comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. E a gente tem que parar de normalizar essa infelicidade, essa vida medíocre que você está levando há tanto tempo. Isso é comum, mas não é normal. Não é normal você viver muito mais infeliz do que feliz. Indignada, boa Ana. E é essa indignação que vai te colocar em ação. É essa indignação que vai te colocar com a coragem. Coragem é ação. E você precisa recuperar essa coragem. Boa, Maria Oliveira aqui. Eu preciso me indignar com as coisas que eu estou vivendo. Sim, porque essa indignação é o início dessa transformação de vida. O que você vive é comum, outras pessoas estão vivendo também, eu garanto para você. Você não é a única que está vivendo essa situação. Mas isso não é normal. A gente se acostumou a normalizar a infelicidade. Não é normal, definitivamente. Faz sentido isso para você? Então coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado. Qual o maior aprendizado que você teve hoje? Boa, Creuza. Coragem é ação. Coragem é ação. Exatamente. Transformação, boa, Márcia. Transformação de vida é um grande processo. E a gente precisa aprender a amar o processo. Eu falo isso sempre para a comunidade Coragem.
sempre para a comunidade Coragem. Ame o processo. E as pessoas falam para mim, Gata, é difícil amar o processo, hein? Demora um pouquinho, mas você aprende. Eu vou te indicar um livro aqui que tem a ver com tudo que nós falamos. É um livro excelente, que é esse daqui que eu coloco na tela para você. As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. Ótimo livro para você entender, talvez ainda mais a sua história, entender qual é a sua ferida. É a ferida da rejeição, do abandono, é a rejeição da injustiça, da humilhação, da traição. Qual é a sua ferida emocional? Ou quais são as suas feridas emocionais? Deixa eu ver aqui alguns aprendizados. Já que a terapeuta, a La Rúbia. Oi, La Rúbia. Coragem para enxergar, coragem para mudar. Isso, coragem é ação. É ação para enxergar, ação para mudar. E aqui uma coisa importante. Ó, a La Rúbia é terapeuta, sabe disso provavelmente até melhor do que eu. Sozinha é muito mais difícil. Por isso que é importante que você esteja aqui, assistindo as lives da blindagem emocional. Domingo a gente tem o Mentalidade Yogata às 19 horas no YouTube, que é uma aula, a gente vai falar de autoestima. Amanhã eu vou falar mais desse encontro no domingo, é uma aula gratuita para você. Tudo isso vai te ajudar, mas você precisa o quê? De ação. E você precisa muitas vezes estar junto com pessoas que estão no mesmo barco que você. Sozinho é muito mais difícil de você transformar a sua vida. É muito melhor você estar num ambiente que te favoreça. Um ambiente, um grupo, uma tribo que fale o seguinte, vamos junto. Eu não vou deixar você sozinho aqui. Tudo bem? A Márcia, me transformar realmente, boa. A Marlene Duarte, descobri que sou doente. Então, é hora de você se curar. Enquanto você apenas ficar aí sem fazer nada, sem ação, você vai continuar doente. E a tendência, claro, é piorar. Coragem e ação. O fato de você estar aqui, Marlene, é ótimo, porque você agora tem consciência. Com consciência do problema, você pode o quê? Você pode começar a agir. Tudo bem? A Ana Paula, me controlar, mascalada, ouvir mais, excelente. Rose Caleiro, minha mãe, fazer as pazes com a sua história, sem julgamentos, isso. A Creuza, ame o processo, isso é libertador. É libertador. Alda, sinto muita solidão. Ótimo. O que você vai fazer a partir de agora, Alda, para sair disso? O que você vai fazer? Escreve aqui para mim, eu quero saber. Você precisa fazer alguma coisa. Essa solidão está consumindo a tua felicidade, está consumindo a tua vida, está consumindo inclusive a tua saúde física e mental. Estou errado? O que você vai fazer com isso? Isso é tua responsabilidade. Cristina Nakato, oi Cristina, curar as feridas da minha criança interior. Excelente. Gabi, que eu preciso voltar ao meu processo. Sempre. O processo continua. A gente precisa. Por isso, Gabi faz parte da comunidade Coragem, por isso que eu ontem falei tanto no nosso encontro, da importância, e eu tenho falado isso para a comunidade, da importância de vocês se manterem conectados à comunidade Coragem. Não é por mim, é por vocês, para que você possa realmente ter esse combustível emocional e não parar. Oi Everton, obrigado Everton, excelente, que bom que você está aqui. Coragem, 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 diz a Marta. Alaroba, impossível enxergar sozinho. Impossível, impossível. A Creuza, isso, mas não posso sozinha. Não, sozinha é muito mais difícil. Muito mais difícil. A Márcia, domingo, qual horário para o despertador tocar? Às 19 horas. Vai lá no meu canal do YouTube, youtube.com/marciogata, e aí você ativa já o sininho, tá bom? E aí, às 19 horas de domingo, é uma aula gratuita, a gente vai falar sobre autoestima. A Silvia Cabral, Irani, acho que é isso. Tem muitas crianças sofrendo várias coisas, principalmente violências emocionais. E enquanto você não resolve isso, Silvia, você continua reverberando isso na sua vida adulta, tá bom? Gabi, maravilhoso. Aliás, o encontro de ontem foi maravilhoso. O Marcelo Gutierrez é um cara incrível, foi incrível. E para algumas pessoas me perguntaram, como que eu entro na comunidade Coragem, Gata? Tem que fazer a blindagem emocional. A comunidade Coragem é uma continuação do processo, tá bom?
Bom, amanhã a gente vai também falar de um outro assunto importantíssimo. Então esteja aqui, ó. As 3 crenças que destroem a autoestima. 3 crenças que destroem a autoestima. É esse o assunto amanhã da nossa live às 8 horas da manhã. E eu espero você, tá bom? Olha, uma linda quinta-feira para você e a gente se vê amanhã, tá bom? Grande abraço. Tchau.